Meus amigos, com enorme prazer que eu estou aqui convidado pela Alesc para falar com vocês um pouco sobre o trabalho do Interleges, também um pouco sobre a nossa parceria com a Escola do Legislativo de Santa Catarina, que tem sido uma das grandes parceiras que nós temos desde o início da minha gestão no Interleges. Então, nós temos alguns estados que têm tido realmente um trabalho diferenciado, vem trabalhando com a gente o tempo todo em diversas frentes, e Santa Catarina é uma dessas frentes, que consegue levar isso para todos os seus municípios, que consegue trabalhar com todas as ferramentas do Interleges, né? O Interleges é um programa do Senado Federal, que hoje é uma diretoria, né? Que foi criado em 1997 pelo senador Antônio Carlos Magalhães e surgiu primeiro com o objetivo de levar computadores e hardware para todos os municípios do Brasil onde a gente tinha câmaras legislativas. Então a ideia era a gente fazer uma integração em termos de hardware, ou seja, que nós estivéssemos integrando cada vez mais o Brasil inteiro na era da internet junto com os parlamentos. Bom, isso acabou mudando ao longo do tempo. Nós tínhamos um contrato com o BID, que foi encerrado há cerca de 10 anos atrás, e nós passamos, então, a uma segunda parte, que é o fornecimento de software, de soluções para as câmaras municipais do Brasil e para as assembleias legislativas também, que trabalham em parceria com a gente, e também fazendo capacitação. Então, nós trabalhamos com a modernização, com a integração e com a capacitação do legislativo brasileiro. E a Alesc, como eu disse no começo, tem sido um grande parceiro desse nosso projeto, um grande processo da modernização, projeto de modernização que nós estamos implementando no Interleges nos últimos tempos, né? Então, nós, dentro das várias oficinas que nós temos, a Alesc vai promover uma próxima, que seria essa semana, mas por motivos nossos, será no dia 1º e 2 de outubro, uma oficina de marcos jurídicos, que é mais um passo dessa integração que a gente tem juntamente do Interleges com a Alesc. E quem tem sido a grande parceira disso tudo, a incentivadora, quem nos procurou e vem trabalhando em todas as frentes e fazendo tudo isso acontecer, é a deputada estadual Marlene Fengler. Ela é presidente da Escola do Legislativo, presidente da Escola do Legislativo aí da Alesc, em Santa Catarina, e sem ela, essa parceria não existiria. Sem ela, não conseguiríamos levar toda essa modernização que a gente faz aqui em Brasília para Santa Catarina. Então, eu queria aqui iniciar essa conversa primeiro agradecendo à deputada Marlene por ter me convidado para estar aqui com ela, agradecer por levar o trabalho do Interleges para Santa Catarina, por atingir tantos municípios, e queria dar uma boa tarde para essa conversa. Deputada, a senhora está viajando? Nos conta um pouco disso. Boa tarde, Márcio. É um prazer enorme poder participar dessa live hoje à tarde aí, já num modelo, num formato novo, porque eu não consegui, em função da pandemia, os aeroportos ainda estão com problema. Estou vindo de Chapecó, e aí a gente pegou muito trânsito na estrada e eu não consegui chegar a tempo, mas nesse novo normal aí a gente tem o apoio da tecnologia e pode fazer isso pelo celular, mesmo sem ter a mesma qualidade do que se fosse, né, lá na Assembleia Legislativa. Mas eu fico muito feliz de poder participar, de poder conversar com você um pouquinho e, acima de tudo, de ter essa parceria com o Interleges, que eu já conheço há muitos anos. Na época da sua fundação, eu trabalhava em Brasília, trabalhava na Câmara dos Deputados e trabalhei 8 anos também aí no Senado. Então, tenho um carinho muito especial, conheço o trabalho do Interleges e, por isso, eu defendo tanto e quero muito que a gente possa fazer que não seja, né, que essa seja mais uma das parcerias, essa oficina, que a gente possa ter muitas outras parcerias, muitos outros produtos a gente possa trabalhar em conjunto, né,
sempre visando essa modernização, essa qualificação e essa integração dos legislativos, né, de todo o Brasil, que, né, nós temos realidades diferentes, né, dos nossos estados, dos nossos municípios, por região, enfim, mas, no final das contas, a função de todos os legislativos é a mesma, né? E a promoção da democracia passa por essa participação, por essa modernização, por essa ação cada vez mais ativa, né, dos nossos legislativos, a integração com a sociedade, para que cada vez mais a gente possa ter uma democracia forte e que seja realmente né, seja aquilo que motiva e que faz com que o nosso país seja um país cada vez melhor, onde as pessoas possam ter voz ativa, as pessoas possam participar, e os parlamentos são esses espaços que promovem essa discussão. Então, acho que é muito interessante, muito importante, e acho que essa, na condição aqui também de presidente da escola, do legislativo, essa é a nossa função, é aproximar o legislativo, né, da sociedade, mostrando, sendo uma ferramenta de aproximação, né, aí promovendo esses debates, discussões, qualificação, enfim, todas essas ações que promovem a democracia no nosso país. Que bom, deputada. Obrigado. Obrigado por estar falando com a gente aí nessa sua viagem de Chapecó, cidade fantástica, eu conheço, eu também sou aí do Sul, então Santa Catarina é como se fosse minha casa. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas sempre estive em Santa Catarina, muito tempo, tenho familiares, amigos, é um lugar muito especial. É uma viagem longa aí de Chapecó até a capital, né? Uma viagem bem longa. Saí às 7 horas da manhã e ainda não... Agora estou quase chegando. Já estou entrando em Florianópolis, mas é muito trânsito, tem muito caminhão. Nossa região aí do extremo oeste é muito forte na produção, na agroindústria, né? E toda a produção ela vai para os portos através das nossas estradas. Então não tem como ser diferente, né? Muito bom. Santa Catarina é um estado economicamente muito forte, socialmente muito interessante e sempre crescendo muito, né? Com os portos que a gente tem, na verdade, em toda a região, e essa produção agrícola tão importante hoje no Brasil, né? Que a gente está no meio dessa questão do abastecimento com a pandemia. Mas, deputada, eu quero lhe perguntar uma coisa interessante. Nós estamos amanhã comemorando o Dia Internacional da Democracia, né, no dia 15. Muitas pessoas enxergam a democracia somente como o dia que elas votam, e para quem elas votam no poder executivo. O poder legislativo, na minha opinião, é sempre muito mais representativo da sociedade, porque existe pluralidade, existe debate, e o legislativo estadual e municipal, ele está muito perto da população. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre isso nessa sua esfera de Santa Catarina. Como é essa relação com a democracia na esfera legislativa, tanto municipal quanto estadual? É uma questão muito interessante essa, porque realmente as pessoas acham que exercer a democracia é votar, mas votar é uma das ações, né, que a gente faz no processo democrático. Ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas só votar e depois cobrar também não é, né, não é só isso que faz com que a democracia seja fortalecida, muito pelo contrário. Promover a democracia dá trabalho, né? O processo democrático dá trabalho, porque ele exige que a gente participe, que a gente conheça quem a gente vota, que a gente acompanhe quem a gente vota, que a gente também fiscalize, né? Acompanhe, fiscalize, que a gente sugira também, não só criticar, mas sugerir, acompanhar, participar de perto. Numa Câmara de Vereadores, por exemplo, eu sempre pergunto, quando vou nos lugares, quem já participou de uma sessão da Câmara de Vereadores? Muito poucas pessoas participam, ou acompanham, ou conhecem o trabalho do Legislativo,
e desconhecem que o legislativo, na verdade, é onde são aprovadas as leis que regem o convívio em sociedade, né, que fazem o que definem aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito, né, que aumentam ou baixam impostos, por exemplo, que são coisas né, que implicam no dia a dia das pessoas. Aqui no Parlamento Catarinense, por exemplo, agora nesse processo da pandemia, aí, nós aprovamos leis muito importantes, como, por exemplo, a do PDL declarando estado de calamidade pública, né, nesse período da pandemia, permitindo que o Estado tivesse mais agilidade em fazer tudo aquilo que era necessário nesse momento diferente, né, que a gente não conhecia e nunca tinha vivido. A gente também aprovou no ano passado, por exemplo, as leis que mantiveram aqui a agroindústria, que foram fundamentais para o desenvolvimento de Santa Catarina. As pessoas, a Assembleia Legislativa, ou o Legislativo como um todo, é um espaço onde a sociedade primeiro está representada, né, pelos vereadores ou pelos deputados, e depois ela pode participar, ela deve participar, inclusive, dos debates, das discussões. A gente estava esse ano aqui no debate da discussão da Previdência, né, aqui em Santa Catarina, do plano Opa, caiu aqui, que ainda estou na estrada e caiu um pouquinho. Mas, a gente teve aqui o debate importante da reforma da Previdência, acabou sendo retirado pelo governo, mas é um debate que é importante e que interfere na vida das pessoas. Então, para você ver quanta coisa, né, importante acontece nos legislativos e que a gente precisa, eu acho que uma função da escola, que eu defendo muito e eu falo sempre que a gente precisa cada vez mais fazer isso, e o Interlege é um parceiro importante nisso, na promoção da democracia, da cidadania, no fortalecimento, né, da nossa democracia, é promover esse debate, mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que cada um tem que exercer o seu papel de cidadão participando, que é isso, esse é o fundamento mais importante da democracia, e que se isso não acontecer, né, não tem sentido, né, isso é fundamental, cada um de nós tem que participar da forma que é possível. Ou nesse ano, por exemplo, né, a gente tem as eleições municipais aí para renovar os legislativos, ou participando das eleições na condição, na qualidade de candidatos, ou então apoiando outros candidatos, ou então, no mínimo, conhecendo as pessoas nas quais nós vamos votar, para ver se essas pessoas realmente têm um histórico, têm conhecimento, têm propostas que são importantes para o desenvolvimento das nossas comunidades, dos nossos municípios, no nosso estado, né? E aí, depois disso, acompanhar a atuação desses parlamentares para ver se efetivamente estão colocando em prática aquilo que se comprometeram a fazer. Então, acho que isso é democracia. Democracia realmente dá trabalho, mas, sem dúvida nenhuma, como já dizia Rui Barbosa, a pior das democracias é muito melhor que a melhor das ditaduras, né? Então, a gente precisa promover e a gente precisa entender isso, né? E entender significa isso, fazer a nossa parte enquanto cidadãos, com direitos, com deveres e com a obrigação de participar de perto da construção e da consolidação da democracia. Então, deputada, é muito interessante essa sua abordagem, especialmente em tempos de pandemia, né? E em tempos de pandemia, muitos governos no mundo inteiro usaram a pandemia como uma justificativa para limitar a democracia. Inclusive, a Fundação Internacional para a Libertad, do Mário Vargas Llosa, publicou recentemente um manifesto falando dos vários países que estavam usando a pandemia com o objetivo de limitar a democracia. Mas nós, no Interleges, com os parlamentos, estamos seguindo um caminho oposto. E qual é esse caminho? É usar a pandemia como forma de ampliar a participação cidadã, né? Com
Desenvolvemos oficinas que são online, que chegam agora a um maior número da população, porque elas conseguem fazer isso de dentro da sua própria casa, e também desenvolvemos o sistema de apoio ao processo legislativo remoto, que está fornecendo a possibilidade de vários parlamentos estaduais e municipais a trabalharem e realizarem essas votações de forma remota durante a pandemia. Eu queria saber da senhora como é que tem sido essa experiência de trabalhar remotamente. A senhora falou de aprovação de leis. Como é que está sendo essa aprovação e essa discussão durante a pandemia? Vocês estão conseguindo escutar mais a população? Eles estão conseguindo entrar em contato pelos canais digitais? Nós estamos aqui conversando e as pessoas estão nos vendo agora pelas redes sociais. Como tem sido a sua experiência em trabalhar esses temas durante esse período, digamos, que é tão delicado, que é o da pandemia? No início, né, nas primeiras semanas, foi bastante difícil. Foi impactante, foi difícil para todo mundo, até a gente se adequar e se adaptar. Na verdade, todas essas ferramentas a gente já tinha à disposição, né? Mas a gente se apropriou delas nesse momento. A pandemia nos obrigou a entender como eles funcionam, a perder o medo de utilizar essas ferramentas, né? E começar a trabalhar com elas e estimular a participação das pessoas utilizando essas ferramentas. Então, nós no início aqui, nós tivemos, acho que foram 2 semanas que a gente não teve sessão, ou 1 semana. Na seguinte já teve sessão, aí era totalmente virtual, e aí no início a gente ficava meio até entender como é que funciona e tal. Foi um período de adaptação até 1 mês, mais ou menos. Depois foi ficando, aqui foi transformada em, a atuação híbrida, né? Então tem algumas pessoas que trabalham, participam das sessões, das comissões, enfim, principalmente os que fazem parte do grupo de risco, fazem isso de casa ou do seu trabalho, enfim, mas não de forma aqui na Assembleia Legislativa mesmo. Mas eu acho que hoje nós já incorporamos essa ferramenta e esse modo de trabalhar que, na minha opinião, é uma forma, agora é irreversível, é um modelo irreversível, porque nós podemos fazer, por exemplo, um exemplo bem típico. Nós temos, da minha região, você falou que é do Rio Grande do Sul, então conhece bem a região oeste. Nós formamos uma bancada no ano passado, no início do mandato, inclusive por minha sugestão, que é chamada Bancada do Oeste. Nós somos 15 parlamentares que defendem e que representam o Oeste catarinense. E nós tínhamos reuniões mensais, e sempre eram aqui em Florianópolis, e às vezes a gente fazia alguma reunião, né, se tinha alguma discussão pontual fora daqui, a gente fazia fora daqui também. Mas era muito difícil conseguir reunir os 15 parlamentares, e quando você tinha que trazer alguém para cá, tem a questão do deslocamento, tem a questão dos custos. Hoje nós fazemos as nossas reuniões sem nenhum tipo de problema, que todo mundo faz da onde estiver. A gente traz especialistas de todas as áreas para participarem, representantes, né, de entidades representativas da sociedade civil, empresários, enfim, prefeitos, vereadores, ou dependendo do tema que a gente discute, a gente traz as pessoas que têm conhecimento ou que trazem as demandas para a nossa bancada sem nenhum tipo de custo, com a maior tranquilidade. Então, acho que nesse sentido ficou muito bom, porque facilitou a vida das pessoas e facilitou a participação. Mas aí eu digo que a participação muito mais de representantes de entidades, né? É muito mais isso do que as pessoas de modo geral, né? Porque eu acho que a essência dos parlamentos é isso também, né? É você poder contar com as pessoas que vêm aí, que participam, que vai, ou que elogia, ou que, em última instância, está ali para participar de forma presencial, né? As votações, as discussões, e isso hoje a gente não tem, porque realmente fica muito diferente você debater um tema no plenário com a presença das pessoas que estão aí defendendo um lado ou outro, enfim, do que você fazer isso de forma virtual, e mesmo que as pessoas participem,
é muito diferente, né? Não você não consegue ter né, esse sentimento, esse olho no olho né, que a presença física permite, né? Então, eu acho que a gente tem grandes avanços, eu acho, na minha opinião, assim, irreversíveis e que não devem realmente mudar. A gente precisa disso, a gente precisa, até para atrair, por exemplo, a juventude para participar um pouco mais. Isso é um estímulo, né? Esse novo modelo, esse novo formato, né? Esse novo normal, ele é um estímulo para que especialmente esse grupo de jovens participe mais. Mas eu ainda acho que assim que a participação presencial, que as pessoas o calor humano, né? As pessoas participando aí nos debates fisicamente, presencialmente, ela é fundamental e ela nunca vai ser substituída, né? Porque nós estamos aqui representando as pessoas, mas quando elas estão aqui e nos apoiam naquilo que a gente defende, nas bandeiras que a gente defende, ou mesmo o contrário, quando elas não concordam com aquilo que a gente está votando, isso diz muito sobre o que a sociedade quer, né? Eu é uma coisa que eu defendo muito também, que a gente precisa sempre estar muito próxima das pessoas. A gente não pode se isolar nos gabinetes e achar que a gente sabe tudo, que a teoria, às vezes o que no papel é fácil, na hora de implementar, na hora de conversar com a sociedade, você vê que muda completamente. Então, essa participação, essa essência da democracia, eu acho que é fundamental e eu defendo sempre, porque eu gosto, eu sou uma defensora ardorosa disso e eu me sinto, falando em termos mais simples, quando você vai conversar com as pessoas, você entende a essência das pessoas e você defende aquilo que efetivamente é importante para as pessoas. E a gente não é um gabinete, né? Nós não somos diretores de empresas, nós somos representantes das pessoas, do povo, dos cidadãos, e as coisas mudam, né? As demandas mudam, e se a gente se isolar, a gente não representa efetivamente, né, quem nos elegeu, quem nos colocou aqui, e que tem o direito e a obrigação de nos acompanhar, de nos fiscalizar, de propor ideias, de fazer com que a gente mude de ideia também, né? Eu acho que esse processo de construção ele é muito rico e ele é muito importante e ele faz toda a diferença na hora de você discutir, debater, enfim, aprovar as leis que no final das contas vão definir, né, o dia a dia, vão definir, vão interferir diretamente na vida das pessoas. Então, é muito bom, mas eu acho que tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. É o tal do híbrido, né, entre a tecnologia e esse convívio humano que é fundamental. E, deputada, esse olho no olho que tem... muita gente acha que diminuiu com a questão da pandemia, mas, de certa forma, os deputados conseguem estar mais na sua base, né? Eu queria saber como tem sido a sua experiência lá no Oeste Catarinense, especialmente já que a gente está diante das eleições municipais, se a pandemia conseguiu lhe deixar mais tempo no Oeste Catarinense e conseguindo tendo mais contato com as dificuldades e com as oportunidades que estão existindo por conta da pandemia. Me conta um pouquinho de como tem sido essa sua experiência. Na verdade, presencialmente, esse foi efetivamente o primeiro final de semana que eu voltei para as bases, né, para conversar com as pessoas, participar de reuniões, porque até então o que a gente fez foi fazer reuniões virtuais, né? A gente aprendeu a fazer dessa forma, é um olho no olho, mas não é a mesma coisa, né? E eu gosto muito, esse final de semana para mim foi muito enriquecedor, foi muito bom, é muito cansativo, porque a gente fez aí 20, acho que foram 23 municípios em 3 dias, então é muita coisa, mas realmente dá muito trabalho, mas é muito bom, porque aí quando você conversa, né, você consegue dividir as suas preocupações, você consegue levar informações que as pessoas também, assim, no interior principalmente, ainda tem uma dificuldade grande de lidar né, com a tecnologia. Então, é um avanço, né,
já melhorou muito, já mudou muito, mas ainda assim, eu encontrei muita gente esse final de semana que me dizia assim, Marlene, é outra coisa, você está aqui, a gente poder conversar, poder perguntar. Quando a gente faz reuniões virtuais, eu tenho vergonha de perguntar, porque eu sei que tem um monte de gente assistindo, e eu fico com vergonha, porque as pessoas podem achar que eu sou, né, que eu não sei falar, que eu não sei me pronunciar, ou que eu não sei me portar. Então, assim, porque é uma construção e é uma mudança de hábito. Isso não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Né? Eu vejo que nem os professores, eles foram obrigados a virar youtubers de uma hora para outra. É muito difícil isso, né? Não é. A pessoa pode ter o conhecimento né, ter a formação acadêmica, ter conteúdo, mas na hora que se encara uma câmera, parece que trava, parece que acontece alguma coisa que não permite que a pessoa. Isso eu falo, claro que muita gente, pelo contrário, mas olha, foi um sem número de pessoas que me falou isso. Então, assim, realmente uma questão complicada, que a gente precisa, aos poucos, né, se aperfeiçoar, se adaptar, mas eu ainda, assim, esse final de semana eu vi que realmente as pessoas estavam com uma sede de se encontrar, né, com os devidos cuidados, né, claro, a gente cuidou, quantidade de pessoas, tudo certinho, mas as pessoas estavam com essa sede de se olhar olho no olho, ainda que a gente não possa se abraçar, não possa fazer nada disso, tem que dar o soquinho, né, de longe, usar a máscara, que é horrível para falar com as pessoas, mas é importante porque isso também é uma questão de respeito, é uma questão de cidadania, né, respeito à vida e respeito ao outro, né? Então acho que eu ainda sou dessa coisa do contato físico, eu gosto disso, eu gosto de estar presente, de conversar com as pessoas, de sentir o que as pessoas estão sentindo, né? Porque aí eu acho que a gente tem mais autoridade, mais legitimidade para representar as demandas, os anseios, enfim, das pessoas. Mas como esse é o novo normal e a gente tem que se adaptar, aos poucos a gente vai encontrando formas de não deixar que as pessoas, não se afastar das pessoas e trabalhar de um jeito que seja bom para todo mundo, com resultado positivo para todo mundo, né? Ainda que não seja o ideal. E me conta como é que está sendo, já que a senhora esteve lá no oeste de Santa Catarina e teve em tantas cidades, em 21 cidades, em pouco tempo, um dos grandes desafios que a gente está sentindo no país inteiro, nesse momento, é essa questão agora das eleições municipais, né? Essas eleições municipais, elas têm sido algo extremamente desafiador, né? Porque ninguém sabe o que vem das urnas num período pós-pandemia, num período onde a gente vai ter uma campanha mais curta, onde a gente vai ter, na cidade que tem segundo turno, nós teremos um segundo turno mais apertado em termos de calendário, e em muitos municípios que nós estamos, com quem nós trabalhamos, tem nos dito que é extremamente desafiador esse período. Então, como é que está sendo no município? Como é que a senhora está vendo os impactos da pandemia nessa eleição municipal? Olha, vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ser uma eleição extremamente desafiadora. Em todos os lugares que eu fui, em todos os municípios que eu visitei, em alguns deles ontem, sábado e ontem, na sexta-feira fui mais nas prefeituras, conversar com os prefeitos para ver como é que estava, né, essa questão da pandemia, como é que estavam os números, como é que estavam as pessoas com relação aos cuidados, enfim, a recuperação, né, e dados mais técnicos dos municípios. Mas no sábado e no domingo eu participei de mais ou menos 15 convenções. E em todas elas foi unanimidade, todo mundo está muito preocupado, porque as pessoas não... primeiro, como é que se... muitas pessoas não querem receber ninguém em casa. Muitas pessoas não querem nem... Primeiro, não querem falar sobre política nesse momento. Segundo, não querem receber ninguém em casa.
E aí fica muito difícil, como é que se age, como é que se faz? Aí agora as redes sociais, obviamente, para, né, para pedir o voto, para toda. Então, pessoas que não vão votar, eu Eu acho que a gente está tendo instabilidade de sinal da deputada, mas a gente está falando sobre a questão municipal. A questão das eleições municipais, os desafios que a gente está tendo nas eleições municipais diante dessa pandemia. A gente sabe que os municípios brasileiros vão enfrentar, nesse ano, eleições para prefeito, eleições para vereador. Nós sabemos que são os representantes que estão mais perto do povo, que estão mais perto da população, que sabem quais são as suas demandas cotidianas, aonde tem maior impacto a política na vida das pessoas. Então, portanto, o vereador e o prefeito são escolhas fundamentais. E elas são feitas a cada 4 anos e elas são realizadas também sempre em eleições que não são casadas com as eleições proporcionais para deputados e para deputados federais, para deputados estaduais, tampouco com as eleições majoritárias para presidente, senador e governadores. Então, estas eleições ela tem um caráter diferente e, nesse ano, um caráter ainda muito mais especial, porque elas vão estar ocorrendo durante o período da pandemia, né? E com esta pandemia houve uma mudança fundamental no cenário político, porque nós temos candidatos que vão estar aparecendo no cenário político durante esta pandemia. E o calendário mudou também. Acho que a deputada acabou já chegando, né? Já cheguei. Já chegou no seu gabinete e pode continuar a falar. Então, deputada, a gente estava falando da questão municipal, da sua visita aos municípios do interior catarinense, do oeste de Santa Catarina, 21 municípios, e como isso pode estar impactando a pandemia, vai estar impactando essas eleições municipais. A senhora estava falando sobre isso. Isso, agora já estou aqui no gabinete, agora está mais fácil. Agora com a internet, já acho que agora vai melhorar. Mas é isso, em todos os municípios que eu fui, a preocupação é essa, assim, ninguém sabe como é que vai ser, não sabem se as pessoas vão votar, não sabem como vão ser recebidos nas casas, não sabem como é que vão pedir o voto, como é que vão defender os seus projetos, como chegar ao eleitor, no momento que as pessoas não querem falar sobre política, precisam, mas não querem, no momento que as pessoas, que a gente tem um índice, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, na maioria dos lugares, a preocupação dos candidatos é com os idosos, né? Os idosos que normalmente querem votar, participam do processo eleitoral, e nesse ano não vão votar, não querem votar, porque, claro, porque tem medo, né? Não querem se expor, né? Tem medo da pandemia, porque até lá a gente não sabe como é que vai ser. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma quantidade, um percentual muito alto de pessoas que não vão votar. E isso implica diretamente no resultado das eleições e na forma de se dirigir a essas pessoas. Então, mais do que nunca, a rede social, né, o WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, elas vão ser fundamentais. Mas, por outro lado, também as pessoas estão preocupadas porque vai ser uma chuva de propostas e ninguém sabe como o eleitor vai reagir a isso, né? Se você recebe centenas de propostas de candidatos a vereador, né, nos municípios, como fazer a opção em quem votar, né? Se você não vai conversar, se ninguém vai conversar com você, se você não tem reuniões para você ouvir as propostas,
né? Reuniões presenciais, você pode fazer reuniões virtuais, mas é diferente. Então, assim, é um desafio. Eu acho que esse ano nós vamos realmente colocar a democracia a toda a prova, né? Com essas alternativas que a gente tem aí, e ver se as pessoas estão realmente preocupadas com o seu município, em quem vai governar os seus municípios para os próximos 4 anos. Eu espero muito que as pessoas pensem, né, e se conscientizem de que as questões que são importantes para o cidadão no seu município, elas podem ser melhor resolvidas, ter um melhor ou um pior encaminhamento, dependendo de quem vão ser os seus representantes. E por isso é muito importante conhecer, né, o histórico das pessoas, quem está se colocando e quais são as propostas dessas pessoas, né? O que elas estão se propondo a oferecer para a sua comunidade, e se elas têm a condição de efetivamente implementar e colocar em prática aquilo que elas estão se comprometendo a fazer, né? Então, é um desafio, mas é a democracia, mais uma vez, né, sendo desafiada, sendo melhorada, sendo aperfeiçoada, e é isso, né? A gente precisa cada vez mais estimular a participação para que, mesmo em momentos como esse, as pessoas não deixem de exercer a cidadania, e isso sempre deixando bem claro que ser cidadão faz com que a gente seja pessoas que têm direitos, mas a gente também tem deveres, e é fundamental que as pessoas entendam isso, internalizem isso e exercitem isso no seu dia a dia, né? Eu ainda tenho convicção de que a gente vai ter, sim, uma participação grande das pessoas, né? Inclusive, por causa disso, porque a pandemia também nos mostrou prefeitos, governadores, administradores, bons administradores, e outros não tão bons, e outros péssimos. Então, talvez até por esse exemplo, as pessoas entendam mais do que nunca a importância de votar bem, de acompanhar depois e de participar mais do que nunca do processo democrático e do ápice desse processo, que que são as eleições. Deputado, um dos trabalhos que a gente mais tem concentração no Interleges é uma pauta que também a senhora trabalha, que é a participação da mulher, né? Eu sempre espero, e eu espero que um dia a gente consiga viver num país onde isso não seja assunto. A participação do negro, a participação da mulher, onde a gente esteja falando de pessoas e que nós tenhamos a participação normal de todos os estratos, gênero, todas as representações da sociedade presente no parlamento. Mas, por exemplo, a gente viu o uso, nas últimas eleições, de mulheres como laranjas em certos partidos, em certas candidaturas, laranjas simplesmente para cumprir cota, né? Ao mesmo tempo, deputada, a gente vê movimento democrático na Bielorrússia hoje, né? Que parece estar muito distante de nós, mas eu acho que é um assunto tão presente, mas que é uma reação democrática a um governo ditatorial que está no poder desde 1994, tutelado pela Rússia, que a gente sabe todos os problemas que tem. A gente está vendo um movimento democrático conduzido por mulheres, né? E são as mulheres que estão conseguindo romper a barreira do autoritarismo nessa ex-república soviética. Assim como nós temos mulheres como líderes em diversos países que tiveram os melhores resultados durante a pandemia. A exemplo da Nova Zelândia, que tem uma primeira-ministra mulher. Nós temos também nos países nórdicos líderes mulheres que fizeram enorme diferença durante essa pandemia. Ou seja, nós vemos que a participação da mulher levada a sério em diversos países do mundo, ela consegue trazer uma enorme diferença para a política e, consequentemente, para a vida do cidadão.
Eu queria saber a sua opinião de quanto o Brasil ainda está devendo nesse assunto, qual é a participação da mulher no município que a senhora tem visto e qual é a importância que a gente consegue mensurar para esse movimento real das mulheres ocuparem postos de maior importância dentro da sociedade brasileira. Eu queria, isso que você falou no início ali, acho que é muito importante. Eu queria muito não precisar falar sobre nada disso, sobre cota para mulheres, cota para negros, cota, né, cota de gênero, cota de, né, várias cotas que eu concordo contigo. A gente não deveria mais estar no século XXI falando sobre isso, né? Deveriam ser todos cidadãos com os mesmos direitos, os mesmos deveres e ponto, né? Seres humanos, cidadãos e acabou. Mas não é, infelizmente não é. E a gente ainda precisa avançar muito, a gente precisa de políticas públicas estimulando a participação das mulheres negras, estimulando a participação, como você disse, dos mais diferentes estratos da nossa sociedade e da representação, né, desses mais diferentes estratos da sociedade. E isso, eu acho que a gente já avançou bastante, mas ainda falta muito. E eu, esse final de semana, nessas convenções que eu participei, entre 89 municípios que a gente tem, que são da região que eu represento lá no oeste, do Grande Oeste, nós temos, não está fechado ainda, mas a gente deve ter em torno de 5 candidatas a prefeitas e umas 25, entre 25 e 30 pré-candidatas, né, a vice-prefeitas, num universo de 89. Então, é muito pouco. São muito poucas mulheres ainda participando, e essa é uma bandeira que eu defendo muito e que eu, inclusive, fui candidata a deputada estadual, eu tomei a coragem de participar do processo eleitoral mesmo, eu trabalho com política desde 89, mas sempre assessorando parlamentares, né, assessorando políticos parlamentares, aceitei o desafio de participar, porque chega uma hora que a gente também tem que fazer a nossa parte. E eu digo isso muito para as mulheres, nós também temos que fazer o nosso meia-culpa, porque também não adianta a gente ter as cotas se a gente não tem a coragem de participar do processo eleitoral. Então, nós precisamos nos colocar também, nós precisamos ter essa disponibilidade também de participar do processo eleitoral. Ele não é fácil, é muito difícil, para as mulheres muito mais. A gente tem essa, historicamente, né, uma responsabilidade maior pelas nossas casas, pelas nossas famílias, os nossos filhos. Eu tenho um filho, né, de 12 anos e vivo isso diariamente, né, essa dificuldade, né, essa cobrança que é nossa, não é nem dos outros, também mas é muito mais nossa de querer participar mais efetivamente da educação dos nossos filhos, da organização das nossas casas, né? E aí a gente acaba tendo que abrir mão disso. Eu sonho com um dia que a gente não precise optar entre cuidar de um filho ou participar de um processo eleitoral, por exemplo, um processo político, diretamente como eu faço. Quer dizer, eu saí quinta-feira daqui, fui para o Oeste, estou voltando hoje, segunda-feira, então 4, 5 dias afastada, né, de casa. E para os homens isso acaba sendo mais difícil, mas porque culturalmente é assim. Não é porque é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que é porque culturalmente a sociedade definiu que as mulheres têm que cuidar de casa e o marido traz o dinheiro para dentro de casa. Só que hoje não é mais assim. Mas nós também, mulheres, temos que assumir isso, né? Correr os riscos da nossa cara, literalmente a cara a tapa, e enfrentar o desafio, ter a coragem de participar das eleições. E eu defendo muito isso. E quando eu decidi participar, um dos motivos, ou uma das motivações foi essa, para que, se eu fosse eleita, eu pudesse inspirar de alguma forma outras mulheres. Eu sou do interior, filha de agricultores, nunca tive nenhum político na minha família, não tenho nenhuma história política, né? Nem sabia o que era política na minha infância, então eu não entrei na política porque alguém me inspirou na minha família ou porque é um processo de continuidade, que eu também não vejo
como uma coisa totalmente ruim, porque acho que também, às vezes, é um processo natural. Mas, no meu caso, não foi. Eu entrei quando eu vi que realmente eu tinha condições de fazer, né, de participar do processo eleitoral, de me eleger, e com isso inspirar outras mulheres, mostrar que sim, a gente pode, a gente deve, não é fácil, não é, mas se a gente acredita que as coisas têm que mudar, se a gente acredita na igualdade, a gente precisa participar desse processo, e a gente precisa se integrar, participar, né, colocar o nosso nome à disposição, para que essas vagas sejam preenchidas por mulheres que não sejam colocadas lá como laranja. Né? A gente também precisa assumir essa responsabilidade. Então, nós precisamos dos espaços, e eu defendo que a gente deva ter, durante determinado período, vagas assentos garantidos nas câmaras, né, tanto nas câmaras de vereadores, quanto nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, durante um determinado período, para que isso se torne uma coisa normal. E aí, depois, naturalmente, as mulheres continuem participando. Mas isso tudo é uma construção. E toda a construção, ela parte do pressuposto de que existem pessoas interessadas em fazer isso. Né? E nós, mulheres, temos que fazer isso, temos que participar, temos que nos inserir nesse processo, não só apoiar. É importante, é claro que nem todas as mulheres vão poder participar e serem candidatas, mas aí não dá para ser candidata, apoia uma candidata, né? Subsidia uma candidata com projetos, com conhecimento, né? com organização, ensina a falar, porque eu vejo muitas mulheres falando, ai, tá ouvindo? Está com um probleminha de conexão com a deputada, estamos chegando no final da nossa conversa, com um tema que é muito caro para nós e muito importante, que é a questão da participação da mulher. Deputada, voltou. Voltei. Aqui está um vento sul impressionante, estou até com medo aqui de tão forte que está o vento aqui, e aí até a internet está caindo aqui. Mas, assim, só para finalizar, eu acho que é um momento ímpar das mulheres participarem nessas eleições municipais. Os municípios é onde tudo acontece. A nossa vida acontece, né, o nosso dia a dia acontece nos municípios. Então, mais do que nunca, se nós queremos políticas públicas mais adequadas para a nossa realidade, né, com essa nossa característica, talvez, né, um pouco de uma característica diferenciada, que é de querer a união, de querer construir equilíbrio, de construir soluções que integrem as pessoas, né, que unam as pessoas. Se a gente quer isso, a gente precisa participar. Então, assim, não é candidata a vereadora, não quis, não achou que não teve coragem ou por algum motivo não quis participar, estimula alguma outra mulher, ou alguma mulher que teve a coragem de participar, vai lá, apoia, vota, arruma voto para ela, para que a gente eleja mais mulheres nos legislativos e nos executivos municipais. Isso é muito importante. Isso não é preencher cota. A cota deve ser só uma lei que a gente nem deve lembrar que existe. A participação ela deve ser porque a gente acredita que é importante, porque a gente quer participar do processo e porque a gente tem a coragem, a gente tem a competência, a gente tem todas as condições de participar diretamente, de forma concreta da decisão dos rumos dos nossos municípios, que, em última instância, são os rumos da vida da nossa família, dos nossos filhos, né, de toda a sociedade, de todo o coletivo que vive nos nossos municípios. Então, é fundamental. Não tem outra forma de mudar as coisas a não ser participando e fazendo a nossa parte enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, enquanto mulheres, enquanto sociedade, né, que somos todos sociedade, mas nós ainda somos 52% do eleitorado, e temos aí representatividade de 15%. Isso é inadmissível, né?
mas isso, além de ter regras claras para estimular essa participação, nós precisamos fazer a nossa parte também, que é participar efetivamente. Deputada, a gente encaminhando para o final, eu queria te agradecer muito essa conversa, porque ela é muito importante para nós, sabe? É muito importante a gente ter uma pessoa séria e dedicada, que é uma grande parceira de trabalho nossa, que entende o valor da democracia, que entende o valor da participação, nos deu aqui uma aula de democracia, nos falou sobre a pandemia, sobre a participação das mulheres e a eleição municipal. Eu queria dizer que o Interleges tem muito orgulho de trabalhar em parceria com a Escola do Legislativo na Lesc, sob a sua liderança, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer diferença. Conte conosco, eu tenho certeza que Santa Catarina está muito bem representada, e para nós é um prazer e é uma enorme satisfação a gente poder trabalhar com pessoas que tenham tanta sintonia, tanta qualidade, e especialmente em momentos que a gente vive no Brasil de grande polarização, uma pessoa que entende a política como um encontro, né, como uma construção. Então, para nós é uma enorme satisfação estar ao seu lado e conte sempre conosco. Queria lhe passar a palavra para despedir dos nossos internautas. Olha, eu é que te agradeço demais, foi um prazer enorme poder conversar contigo, representando aí o Interleges, que é uma instituição que eu admiro, respeito e que, sem dúvida nenhuma, vamos fazer muitas parcerias ainda, porque esse processo de integração dos legislativos me parece ser uma das ações mais importantes e mais significativas que nós podemos fazer enquanto escola do Legislativo e o Interleges enquanto instrumento de qualificação, né, dessas câmaras de vereadores, dos legislativos, tanto municipais quanto estaduais. Porque, às vezes, eu busco muito exemplos de outros estados para me inspirar na hora de fazer leis. Eu acho que a gente já tem muita lei. Então, para a gente fazer leis que efetivamente façam a diferença na vida das pessoas, propor, né, apresentar projeto de leis, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E a gente conheceu experiências, né, novas experiências de outros estados, de outros municípios, é muito enriquecedor, porque não tem problema nenhum em copiar, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que copiar aquilo que está dando certo em outros lugares. Então, se em algum município tem uma lei interessante para atrair, sei lá, para atrair novos investimentos no município, ou então para definir regras de, sei lá, para estimular a agricultura, como é aqui em Santa Catarina, criar programas, enfim, exemplos, né, vitoriosos de outros lugares, eu acho que isso é fundamental, isso faz com que a gente também fale a mesma linguagem como região, como estado, como país, né, como um todo, que a gente se conheça, né, apesar de sermos muito diferentes, de termos regiões muito diferentes, mas somos o mesmo país e temos que trabalhar por essa integração, e essa integração, na minha opinião, passa necessariamente pelos nossos legislativos municipais e estaduais. Então, eu parabenizo o Interleges pelo trabalho que vocês fazem, por essa dedicação que vocês têm para buscar essa qualificação, buscar essa integração, buscar essa modernização, que ela é fundamental, porque a gente, eu acredito que a participação dos jovens ela é muito importante, e a gente precisa encontrar ferramentas para atrair esse jovem, para que ele se interesse em participar. Eu sempre falo isso, assim, eu vou nos municípios, converso com os jovens e você vê que ele tem muito interesse em participar. Nós é que somos incompetentes e não conseguimos falar a linguagem dele para atraí-lo para conversar conosco, para atraí-lo para participar do processo eleitoral. E a Escola do Legislativo, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, temos vários programas interessantes e que a cada edição, por exemplo, do Parlamento Jovem, do Vereador Mirim, do Estágio Visita, a gente vê que o jovem quer sim participar, mas ele não sabe como fazer. Então, nós é que temos que dar a condição para que ele saiba, para que ele seja, para que ele entenda que o legislativo é um espaço dele, que o legislativo
é que vai construir o futuro dele e que a participação dele que vai fazer com que esse futuro seja aquele que ele entende que seja o melhor. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade imensa e nós temos essa construção conjunta entre a escola e o Interleges, não tem como não dar bons frutos. Então, acho que a gente tem precisa trabalhar cada vez mais isso, aperfeiçoar, incrementar essa nossa parceria para que cada vez mais a gente possa mostrar à sociedade os produtos que o Interleges tem, os trabalhos que a Escola do Legislativo realiza e, em última instância, construir, né? Eu uso muito essa palavra porque eu acho que a sociedade é uma construção de colonizações, de etnias, de gênero, de tantas coisas interessantes, de uma pluralidade gigante que a gente tem aqui no Brasil, e nós precisamos de ferramentas para extrair o melhor dessa nossa pluralidade e fazer com que a gente seja um país cada vez mais democrático, mais participativo, mais unido, e unido em torno de causas que são comuns. Então, acho que eu te agradeço demais essa oportunidade, e eu acho que temos muitas coisas boas para fazer, além dessa oficina que vai ser feita agora no dia 1º e 2 de outubro, tratando dessa questão dos marcos jurídicos, que é extremamente importante, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, e a gente está à disposição de vocês aqui para ser um parceiro concreto, efetivo, trabalhando com as câmaras de vereadores, modernizando, qualificando e aproximando o legislativo da sociedade, que eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio, né, enquanto Escola do Legislativo e enquanto Interleges e enquanto Legislativo Municipal, que eu represento aqui também. Acho que essa construção conjunta é o nosso desafio, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Obrigado, deputada. Queria também agradecer a todos os comentários que a gente teve aqui, do José Bonifácio, da Júlia, da Leia, do professor Florian, que é o nosso grande inspirador das escolas do Legislativo brasileiro. Grande Florian, abraço para ele. Está nos acompanhando. Então, queria agradecer a todos, em especial a deputada, agradecer o convite da LESC e dizer que a gente vai estar com essa oficina de marcos jurídicos, dia 1º e 2 de outubro, que é só mais um passo, né, deputada? E todas as iniciativas que vierem da LESC podem contar com o nosso apoio. Nós estamos com as portas abertas sempre para apoiar e para trabalhar em conjunto. A política e a democracia são uma construção. Muito obrigado, deputada, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e ficamos por aqui. Até logo. Muito obrigada, até logo.